Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro da EBC, o ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que confia no Congresso Nacional para aprovar o projeto de lei que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000 por mês e cria um imposto mínimo para milionários, embora que os super ricos estejam super representados no Legislativo, cutucou. Tem super ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular, né? Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que ganham até 5 salários mínimos no Brasil e verificar quantas pessoas que têm uma renda baixa estão representadas no Congresso, você vai ver que é uma enorme desproporção. Agora, tem gente no Congresso Nacional que tem mandato popular. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. Agora, os super ricos também estão representados no Congresso. Aliás, estão super representados no Congresso. Agora, tem muita gente que tem renda que concorda com a justiça social. Não é porque a pessoa tem renda que ela vai deixar de votar num projeto justo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Muita gente ali, empresário, fazendeiro, vai votar a favor desse projeto, porque sabe que ele é justo. Ele sabe que tem que ter um imposto mínimo para super ricos, que é de 10%. 10%. O trabalhador paga até 27,5%. Nós estamos falando de 10%, que é a alíquota média de um trabalhador de classe média, que ganha até R$5.000, ele paga uma alíquota efetiva de cerca de 10%. Nós estamos fazendo essa conta. Para Haddad, nem a oposição tentará barrar o projeto no Congresso. A bolsa subiu, o dólar caiu depois do que nós mandamos, as pessoas estão entendendo, nós vamos explicar à exaustão como fizemos com uma reforma aguardada há 40 anos, que ninguém aprovou, e foi esse governo que aprovou, que foi a sobre consumo, e com toda a tranquilidade nós vamos aprovar, porque eu tenho certeza que mesmo a extrema-direita não vai ter argumento para não aprovar essa medida. Não consigo enxergar alguém da extrema-direita subir na tribuna e justificar a cobrança de imposto de renda de quem ganha até 5 mil. O projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês foi apresentada pelo presidente Lula na última terça-feira. O ministro Fernando Haddad classifica as medidas como parte de uma justiça tributária do governo e espera que o Congresso aprove as medidas. A proposta foi, na minha opinião, muito bem recebida, porque quem vai pagar essa conta é quem hoje não paga imposto de renda. Então nós estamos, não é que nós estamos fazendo assim, vamos fazer bondade com 10 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda e vamos fazer uma maldade com quem ganha mais de 1 milhão. Não se trata disso, porque nós estamos pegando essas pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano, na verdade mais de 600 mil começa uma pequena alíquota, mas a partir de um determinado ponto ela chega a 10% apenas, né? De quem hoje não está pagando. Porque se a pessoa, ao final do ano, ela conseguir demonstrar que ela pagou, essa que ganha mais de 1 milhão, se ela pagou mais de 10% da sua renda em imposto de renda, ela continuará pagando o que ela sempre pagou. Ela não vai pagar mais. Ela só vai complementar aquilo que faltar para 10%. Então, na verdade, nós estamos falando de justiça tributária aqui. Nós não estamos falando... É a primeira vez que se faz isso no Brasil. Eu fico vendo os comentários, as pessoas querendo colocar lenha na fogueira, mas é uma das coisas mais tranquilas e justas que eu poderia imaginar que alguém pudesse fazer, né? Eu acho que eu fico me perguntando por que não se fez antes, né? Você sabe que até o Bolsonaro prometeu isentar o trabalhador até R$5.000 e depois desconversou. Depois que ganhou a eleição, desconversou e não fez nada. Aliás, ele fez pior. O Bolsonaro não atualizou a tabela do imposto de renda. Ele ficou 7 anos sem atualizar a tabela do imposto de renda. Não vi nenhum editorial contra, não vi ninguém se manifestar ali do PL contra, não vi ninguém pedir pro
capitão fazer alguma coisa pelo trabalhador. Manteve 7 anos o salário mínimo sem aumento real. Também não vi nenhum editorial contra, nem nada disso. Agora que se atualiza a tabela, cai o mundo. O que está acontecendo? Populismo. Atualizar a tabela do imposto de renda é populismo? Cobrar de quem não paga é populismo? E aí ficam querendo dizer que o governo está aumentando imposto. Essa proposta não tem nenhum centavo de aumento de imposto. Não se aumenta imposto de ninguém. Você simplesmente troca de mão. Você cobra de quem não paga e isenta quem hoje está pagando para além da conta. Um bombeiro, uma professora, uma enfermeira, ela vai ganhar quase um 14º salário. Ela vai poupar por ano quase o salário mensal. Imagina o que isso vai melhorar a vida de quem ganha até 5 mil. E até quem ganha 7 mil, né, tem alguma vantagem também, porque ele vai pagar um pouco menos do que paga hoje. Porque o desconto alcança quem ganha até 7 mil reais. Então, até 5 você não vai pagar, mas até 7 você vai ter algum benefício tributário. Sobre o levantamento genial, Quaest, que apontou pior em sua imagem junto ao mercado financeiro, o ministro debochou, dizendo que o estudo foi feito em um bairro e, por ter poucos entrevistados, não deve ser considerado como pesquisa, minimizando a pesquisa como opinião de mesa de bar. Olha, depende de onde você fizer a pesquisa, vai sair de um jeito as coisas, né? Se você for lá em São Bernardo do Campo, no chão de fábrica, e pesquisar 100 trabalhadores, você vai ter uma situação. Se você vai na Faria Lima e pergunta para 100 pessoas, que é o número de pessoas que foram consultadas, não sei, 100, 200 pessoas. Então o bar... 106. 106 pessoas na Faria Lima consultadas. E dizer que isso é uma pesquisa, pô, assim, dar nome, assim, um nome muito pomposo para uma coisa que deve ter sido feita em 15 minutos ali, entendeu? Num bairro. Depende do bairro de São Paulo, pô, você tem 70%, 80% de voto para partidos progressistas e tem bairro de São Paulo que 90% das pessoas votam na extrema-direita. Se você fizer uma pesquisa sobre anistia para os golpistas, depende do bairro que você fizer, é capaz de ter 100% a favor de anistia para os golpistas. Se você fizer em outro bairro, vai ter 100% contra. Então, uma pesquisa com 100 pessoas não dá para dar o nome de pesquisa. Isso você faz numa mesa de bar. Você vai entrar num bar lá e pergunta para as pessoas. Isso não é pesquisa, entendeu? Não tem plano amostral, não tem... Então, você pode falar, fizemos uma enquete, fizemos sei lá o quê. Não sei nem como chamar isso do ponto de vista técnico, entendeu? Mas não é pesquisa isso. Isso não vale como pesquisa. Eu não estou desmerecendo quem fez. Eu só estou dizendo que dá muita importância para 100 pessoas, por mais qualidade. Agora, no Congresso Nacional já pesa, se fizer, porque ali tem mandato. Você vai falar, eu estou fazendo uma pesquisa com 500 parlamentares, né? Com 80 senadores, ok. Mas assim, não dá para levar muito... Tudo bem, é bacana e tal. Eu estou surpreso até que eu estou razoavelmente bem. Só corrigindo aqui, ó, 106 fundos, tá? Não pessoas, 106 fundos. Não importa, são pessoas. Entende? Não dá para chamar de pesquisa isso. Mas, olha, quem está na vida pública e sabe o que são altos e baixos, sabe o que... se você não tem uma casca um pouco grossa, você é melhor nem vir para cá, porque aqui é duro, entendeu? Consertar um país é difícil. As coisas ficaram muito mal arrumadas no Brasil durante muitos anos, né? Nós estamos numa crise institucional, político-institucional, desde 2013. Nós estamos tentando arrumar institucionalmente o país, porque essa é a solução para a economia brasileira. Os poderes da República se entenderem sobre o que é preciso fazer, né? E não é fácil essa tarefa de fazer as pessoas convergirem para o mesmo projeto,
quanto mais no momento em que tem uma força política que é notável, que torce pela polarização, que joga lenha na fogueira da polarização. E não é o que o presidente Lula faz. Nunca fez e não está fazendo agora. Haddad também defendeu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, após a alta na taxa de juros anunciado na quarta-feira. O ministro disse que o aumento na Selic já estava contratado em 2024 e não pode dar um cavalo de pau. Olha, eu penso que esse aumento estava contratado pela última reunião do Copom do ano passado. Você deve acompanhar esse debate. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, que vou lembrar, o antigo presidente do Banco Central foi nomeado pelo Bolsonaro e ficou 2 anos além do mandato do Bolsonaro, né? Na presidência do Banco Central. Você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. Não foi fácil você manter o país funcionando depois de 2022. Em 2022, foi feito um estrago nas contas públicas brasileiras para garantir o resultado eleitoral que você não pode imaginar. Imagina vocês, os estados que estão reclamando hoje de um governo que só repassa recurso, chegaram a ter 40 bilhões de reais tomados dos seus cofres para baixar, durante o período da eleição, o preço da gasolina. Como o preço da gasolina chegava a R$10 o litro, em algumas localidades do Brasil, 8, 9, R$10 o litro, o Bolsonaro, no desespero, pegou o dinheiro dos governadores e repassou para a bomba, para diminuir o preço. Você imagina o que foi administrar essa loucura? Uhum. Aqueles auxílios todos que eram dados na véspera da eleição, para taxista, caminhoneiro, que também era um dinheiro que foi pago ali na boca de urna, praticamente, né? Como é que administra isso? O consignado da Caixa Econômica Federal, para quem recebia auxílio emergencial, foram 11 bilhões de rombo. Tudo isso teve que ser administrado. Então, quando tem uma transição tumultuada, é um problema, entendeu? É um problema. Agora, eu acredito o seguinte, com tudo isso, né? Com tudo isso, eu penso que a diretoria do Banco Central, né, os técnicos do Banco Central são pessoas muito respeitáveis. São pessoas que estão ali, é uma categoria muito qualificada, né? Então, vão fazer o melhor pelo país, vão buscar o melhor pelo país, mas tem um trabalho a fazer aí. Tanto o executivo tem um trabalho a fazer. Nós aprovamos no final do ano passado um ajuste fiscal importante. Nós temos um marco fiscal que está sendo cumprido contra as projeções feitas por vários analistas. Nós vamos, esse ano, cumprir os nossos compromissos de meta. E o Banco Central tem a meta de inflação para cumprir também. Assim como eu tenho a meta fiscal para cumprir, que é aprovada pelo Congresso Nacional, o Banco Central tem a meta a cumprir, que é a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, são metas sempre exigentes, mas que nós temos que buscar, né? Nós da Fazenda fazendo uma política monetária e cumprindo as metas estabelecidas, e o Banco Central tendo a obrigação de fazer a inflação cair.